Boa tarde, meus irmãos e irmãs que estão conectados com esse recurso virtual. Estamos iniciando uma reunião espírita virtual pelo Centro Espírita Paz do Senhor. Aqui quem fala é Luiz Miller, eu sou do Centro Espírita André Luiz, de Joinville, mas um colaborador também do Centro Espírita Paz do Senhor e de outras casas. Nesta tarde, nós vamos conversar sobre um versículo do Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 5. Só para lembrar, irmãos, esse capítulo 5, juntamente com o capítulo 6 e 7, são 3 capítulos, totalizando 111 versículos, são nesses capítulos que nós vamos ter o Sermão da Montanha. Isso quer dizer o quê? Que esse versículo 47 é uma fala de Jesus às pessoas que estavam reunidas lá naquele monte de Cafarnaum. E num dos momentos da fala de Jesus, ele vai dizer: que fazeis de especial? E Emmanuel, pelo Chico Xavier, pela sua mediunidade, ele manda uma mensagem que está no livro Vinha de Luz, no capítulo 60, que também tem por título Que fazeis de especial? Porque, na verdade, Emmanuel vai nos lembrar uma série de patrimônios que nós já temos oriundos da doutrina espírita. Ele vai elencar, né, essa série de patrimônios que nós já temos, e é sobre esse elenco, né, essa lista de patrimônios que ele enumera, que nós já temos, e aí onde vem a pergunta, né? Ou seja, diante desses patrimônios, que fazemos de especial? O que estamos fazendo de diferente daqueles que não são detentores desses patrimônios, que nós já vamos enumerá-los, né? Então, lá no Sermão da Montanha, Jesus estava falando para aquelas pessoas que lá estavam, que também já eram detentoras de uma série de princípios, de uma série de postulados que Jesus já havia apregoado, né? Veja só aqui no capítulo 5, ele já está aqui no 47, no 47º versículo. Mas mesmo antes do Sermão da Montanha, Jesus já havia falado sobre o perdoar, sobre o amor, sobre a caridade, né? Sobre a fraternidade, sobre o preconceito. Então, todas aquelas informações que Jesus havia passado para eles fez com que Jesus perguntou: que fazeis de especial, né? Ou seja, já se modificaram? Já estão procurando seguir, entendendo bem esses postulados e levando-os para a vida diária, que é o que mais importa, porque o Evangelho de Jesus, como nós sabemos, ele precisa ser conhecido, ele precisa ser meditado, ele precisa ser conhecido, meditado e praticado também, né? Vivenciado, né? Então, isso tudo é o que Jesus aguarda de nós, que já recebemos essas direções cristãs, se nós já estamos fazendo uso delas no dia a dia ou se elas apenas fazem parte do nosso patrimônio intelectual, né? Porque, na verdade, o patrimônio que Jesus nos deixa, né? E hoje o Espiritismo está nos deixando, nós já vamos
falar sobre eles, eles chegam até nós pela via intelectual, pela via da inteligência. Porém, isso não pode ficar nesse andar de cima, né? Não pode ficar simplesmente no cérebro, né, como informação, porque, assim, de uma forma figurada, nós gostamos de dizer que eles devem descer para o coração, ou seja, para o campo afetivo, para que nas nossas atuações, não é? No nosso comportamento, possam ser exalado esse perfume do Evangelho que já está dentro de nós, em essência, mas que ele vai exalar, né? Ele vai ser levado para a atmosfera onde nós estamos nos relacionando. Se sair de nós de uma forma amorosa, ele vai sair perfumado e os nossos irmãos vão se sentir confortados. Mas então, nós vamos ver aqui no Vinha de Luz o que Emmanuel vai nos falar. Ele começa lembrando desse patrimônio. Ele vai dizer assim, ó, iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Vejam só essa informação que ele está nos dando. Nós sabemos que nós temos esses patrimônios, mas nós precisamos ter consciência disso. E ainda mais para os que estão a nos ouvir agora, também queremos passar a informação de que essas informações não são apenas para os espíritas. O espiritismo não é uma crença sectária, separatista. A doutrina espírita ela é de cunho cristão e universal. Ela é para todas as pessoas que desejem adquirir, que desejem possuir esses patrimônios de entendimento que nós também vamos conversar e que está ao alcance de todos. Mas nós que já estamos na doutrina espírita, a palavra de Emmanuel vem direto para nós, né? Que já nos iniciamos na luz da revelação nova, né? Somos conhecidos como espiritistas cristãos e já possuímos esse entendimento. Olha só, ou seja, ele já está no andar de cima, ele já está adquirido pela inteligência em forma de informações, mas isso vai ensejar que essa pergunta que Jesus fez lá para os irmãos que estavam no Sermão do Monte, se essa mesma pergunta seja feita por Emmanuel, como ele fez. Que fazeis de especial, né? De diferente? E aqui nós vamos começar a elencar esse rol de conhecimentos que nós já temos e que compõe esse patrimônio fantástico que são essas informações cristãs que a doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, e está entre nós, para reavivar essas informações que Jesus deixou lá no monte, no Sermão do Monte, e que agora nós ainda temos a contribuição, o contributo de Emmanuel pela mediunidade gloriosa de Francisco Cândido Xavier, e que vem nos alertar com detalhes, como os irmãos vão observar na sequência de que nós vamos conversar. Por exemplo, o primeiro, em verdade, sabem, ou seja, ele está falando desses iniciados, que somos nós outros, né? Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte. Olha só, isso nos remete a uma reflexão qual é o nosso comportamento diante da morte, ou seja, diante de não da nossa morte, né? A morte do nosso corpo, mas diante de mortes da família, de mortes de amigos. Agora, por exemplo, com a pandemia, está indo para o plano espiritual, de volta ao plano espiritual,
uma quantidade em massa, né? Em função do Covid-19. Né? Como é que nós agimos nessas circunstâncias? Qual é o entendimento que nós temos da morte? Ou seja, nós já sabemos que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que o corpo desce ao sepulcro, mas a alma, o espírito em si, ele vai prosseguir vitorioso no outro plano, se bem trabalhou, se bem usou as oportunidades que Jesus ofereceu durante a romagem terrena. Né? Então, como é que nós passamos por essas situações? Não é? Nós lamentamos muito, nós colocamos em xeque a bondade de Deus e a sabedoria de Deus, nós achamos que Deus nos esqueceu, que aquela pessoa amada que partiu era tão novo ainda. Né? Eu, por exemplo, agora no dia 13 de março passado, desencarnou meu filho querido, com 53 anos, para mim, um jovem, cheio de vida, e teve uma morte súbita. Mas, no dia seguinte, eu estava lá diante do corpo, fazendo uma oração, fazendo uma fala para as pessoas, né? Porque eu sabia que ali eu estava diante apenas do corpo, né? Que o Luciano, o espírito, estava já no plano espiritual. E essa compreensão nós precisamos passar para as pessoas no sentido de tranquilizá-las para que a confiança em Deus, para que a confiança nas leis da vida sejam compreendidas por nós de uma forma prática, porque não adianta só, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio nos espíritos, eu creio na reencarnação, mas chega nessas horas, a pessoa muitas vezes desmonta. Né? Nós sabemos da dificuldade e sabemos que é justo o choro, que é justa a saudade, mas sempre com uma compreensão mais forte, mais alta de Deus. Isso passa por uma revisão de Deus. Qual é o conceito de Deus que nós temos? Né? Para nós espíritas, Deus é o nosso Pai, como falou Jesus. Né? É a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Olha só. Então, diante disso, essa convicção, essa fé nesse Pai amorável e misericordioso precisa ser testemunhada exatamente nessas situações. Né? Então, nós já sabemos, agora vamos usar, né, no plural, nós já sabemos que a vida prossegue além da morte, que a vida espiritual é uma realidade, que nós temos aqui a nossa colônia física e temos as colônias espirituais, ou seja, as cidades espirituais. Como uma delas, André Luiz relatou com o nome de nosso lar, que é onde ele está habitando. Né? Então, assim como tem nosso lar, nós temos muitas, são infinitas quase as colônias, as cidades espirituais que nós temos no mundo espiritual. Para mim, particularmente, eu, Luiz Miller, admito a existência de tantas colônias espirituais quanto as materiais. Né? Porque nós, para reencarnar, nós saímos de uma colônia espiritual para aquela que nós estamos agora encarnados. Ou seja, ao desencarnar, para onde vamos? Para a colônia de onde saímos. Isso fica simples. Então, aí vem a pergunta, mas então esse espírito, ele volta em seguida para a colônia? Não, ele tem uma caminhada, ele vai passar pelo umbral. Se ele partir sem sentimento de culpa, ele passa direto no umbral. Né? Se ele contar com amigos espirituais, ele pode ser auxiliado para fazer esse trânsito, né? E alcançar a sua colônia espiritual, a sua cidade espiritual de onde saiu. Então, na verdade, essa convicção nós já temos. Né? E, como ele diz, em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte. Porque aí nós vamos entender que essa vida que ele fala, que prossegue, é a vida verdadeira.
Porque quem vive é o espírito. Então, eu, Luiz Miller, posso dizer, eu não vou morrer. O Luiz Miller, sim, no caso do corpo, né? Mas eu sou imortal, porque quem está falando agora é o ser espiritual que eu sou. Então, nós somos imortais. Não somos eternos, porque eterno é só Deus. Mas nós somos imortais. Ao lado dessa eternidade divina, vem a nossa imortalidade, né? A nossa imortalidade que nós vamos prosseguir nos diversos planos existentes no plano espiritual. Muito bem. Esse é um patrimônio, essa informação. Aí, na sequência, Emmanuel vai dizer que esse encontro, nós já sabemos, sabem, né? No caso, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Olha só, a partir do momento que nós nos conscientizamos que somos espíritos e que fomos criados simples e ignorantes para mais perfectíveis para alcançar a pureza espiritual, e essa pureza espiritual é também uma iluminação, e que nós estamos na Terra para trabalhar em favor dessa iluminação espiritual. E com isso passamos a entender que a Terra, nessa imagem do cosmos como casa de Deus, a Terra é uma das escolas que Deus se vale para permitir que seus filhos, né, esses espíritos que foram criados simples e ignorantes, que agora nós já estamos humanizados, que participemos aqui na Terra, nessa escola temporária, porque nós não viemos aqui para ficar eternamente, né? Isso aqui é transitório, é temporário, mas é uma grande escola que oportuniza que nós possamos desenvolver a nossa iluminação espiritual. Jesus vai pedir assim, ó, brilhe a vossa luz. Por quê? Nós somos espíritos e espírito é sinônimo de luz. Lá na Gênesis, quando Deus fala, haja luz, e a luz apareceu, se faça a luz, e a luz se fez, essa luz são os princípios inteligentes criados para o universo, que ali não é apenas para a Terra, né? Então, nós somos essa luz que partimos de Deus, né? E estamos caminhando para desenvolver a nossa iluminação e faculdades, capacidades de trabalhar na obra do Criador. Porque, na medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos recebendo de Deus, oportunidades, tarefas, né? Para que possamos ir trabalhando de acordo com a faculdade que já desenvolvemos, e faculdade quer dizer saber fazer, né? É nesse sentido que nós temos que desenvolver de tudo, porque só para lembrar, Jesus, por exemplo, já é um espírito puro. Qual foi a missão que Deus passou para ele? Construir o planeta Terra. Isso quer dizer o quê? Que Jesus precisava saber daquilo, fazer aquilo que Deus determinou. Ele foi o construtor daquele plano divino que a gente observa lá na Gênesis, que é um plano divino que Jesus veio executar, né? E hoje o temos não só como o construtor, o divino escultor, como diz Emmanuel, mas também como governador da Terra e nosso mestre e nosso modelo e guia. Jesus é tudo isso. Por quê? Porque é um espírito que já desenvolveu tudo aquilo que é possível o espírito desenvolver, que o espírito só não pode chegar a ser um Deus, né? Mas ele, nessa coparticipação, ele vai precisar aprender a fazer de tudo, dominar todas as ciências, dominar todas as filosofias, dominar todas as religiões, dominar no sentido de entender, né? No sentido de poder contribuir na obra da criação. Hoje se fala em física quântica, tudo isso faz parte dos conhecimentos de Jesus, né? Então, Jesus conseguiu esse aprendizado nas escolas planetárias, né? Não foi aqui na Terra, porque aqui, quando ele construiu, ele já era um espírito puro, né?
Mas ele fez essa romagem como nós todos estamos fazendo e que um dia chegaremos a ser também um espírito puro, um espírito crístico, né? Mas então que a gente possa entender a função da Terra. A Terra é uma escola temporária. Em favor de quê? Em favor da nossa iluminação espiritual. Ou seja, nesse ponto, nessa escola, a primeira coisa que nós vamos aprender dentro de um processo espiritualista, um espiritualismo cristão, um espiritualismo espírita, enfim, é a nossa natureza, que somos espíritos, e para isso estamos aqui, para trabalhar pela nossa iluminação, mas também como nós já participamos de outras existências e que pelo livre-arbítrio nós cometemos alguns deslizes, nós temos hoje também o fruto da livre semeadura do passado, né? Então, nós estamos buscando a nossa iluminação, mas também temos os aspectos provacionais e expiatórios que dizem respeito a essa escola, porque ela não é, a Terra não é uma escola apenas teórica, é uma escola prática, né? Muito bem. Então, esse é o segundo ponto que Emmanuel está elencando. O terceiro está aqui como já se sabe que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia. É aquilo que nós já falamos no início, né? Na questão da morte. Então, nós sabemos, e não apenas, né, na questão da morte, mas nós sabemos que o corpo carnal é uma vestimenta, é como o mergulhador que vai entrar num escafandro para poder mergulhar lá naquelas áreas, muitas vezes, abissais do oceano. Então, o corpo carnal é essa vestimenta que a cada dia se desgasta, porém, esse desgastar-se do cotidiano, nesse processo, o espírito está a desenvolver cada dia que passa, algo mais para o seu patrimônio, né? Então, a consciência, então, como patrimônio, olha só, como patrimônio, nesse ponto aqui, Emmanuel chama a atenção para que nós tenhamos essa consciência que o corpo carnal é uma simples vestimenta, mas que nós também entendamos a importância do corpo, para que a gente possa zelar pela saúde, né, cuidar do corpo, para que o espírito tenha um escafandro, né, um instrumento saudável para poder trabalhar. Aí os irmãos podem perguntar, mas e aí, Luiz? E aquelas pessoas que estão doentes? Elas fizeram de tudo, mas estão doentes. Como eu disse há pouco, o plano terreno aqui é essa escola que está a nos orientar, a nos encaminhar para a iluminação, mas também ela oferece para nós expiações, que é o processo estrutural do corpo espiritual que, de certa forma, nós lesamos no passado, que hoje aparecem como doenças, né? Mas também temos os aspectos provacionais, que muitas vezes podem se confundir, né? Uma provação com expiação. O fato é que, na medida em que nós vamos tendo essas informações, como eu disse há pouco, tudo isso precisa ter como base a existência de Deus, a justeza da sua justiça, que é sempre recheada de misericórdia, né? Deus não tem na sua justiça aquilo que nós temos aqui que chamamos de vingança. Deus não pune, ele nos educa. O processo aqui, ele é didático-pedagógico, acima de tudo, educacional, para que nós possamos aprender a viver, aprender a pensar, aprender a sentir, desenvolvendo os nossos sentimentos e cuidando, né, daquilo que estivermos a pensar, porque nós sabemos que o pensamento tem força criadora. Então, que jamais nós possamos estar alimentando pensamentos negativos, pessimistas, principalmente contra os nossos irmãos, para que então possamos ficar evitando a maledicência, porque ao falar mal de alguém,
nós estamos gerando uma energia que não é boa para nós e também não é para aquela pessoa, né? Mas para nós, principalmente, porque o primeiro, como nós somos o primeiro beneficiado no bem que fazemos, nós somos o primeiro a ser atingido pelo mal que desejamos. Que a gente entenda que a lei de causa e de efeito, embora ela seja cheia de misericórdia, mas ela é justa. Enquanto tiver um tio, um iota, uma manchinha que seja, ela precisa ser eliminada, e a Terra tem uma dessas funções de favorecer isto para exatamente que essa iluminação possa ocorrer e que o desenvolvimento espiritual possa ir acontecendo como acontece todos os dias. E, principalmente, quanto mais nós aproveitarmos as pequenas circunstâncias, por exemplo, para aprender a perdoar, para a ser tolerante, né? Para ser cada vez mais amorável, mais gentil, né? Isso vai fazendo com que nós estejamos a desenvolver principalmente o lado do afeto, né? Esse sentimento de afeto, onde muitas vezes, com esse afeto presente em nós, muitas vezes não precisamos nem de palavras, né? A nossa presença, o nosso sorriso, o nosso abraço serve mais do que um discurso, né? Eu lembro de Francisco de Assis, que dizia para que os seus seguidores fossem pregar o evangelho e, se necessário, usassem palavras. E de pregar o evangelho, e, se necessário, usem palavras. Ou seja, o comportamento nosso tem que vir antes do discurso, né? Isso que é importante. Então, é evidente que as palavras são importantes, o verbo, né? A palavra é o verbo criador, mas isso precisa ser precedido de um sentimento afetuoso, amoroso, para que o nosso discurso tenha eco. Senão ele vai ser vazio, porque ele não está estruturado, embasado no amor. Tá? Então, ele vai dizer no ponto seguinte que já entendemos que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Então, como nós falamos há pouco, Deus ele permite exatamente esse processo que muitas vezes gera em nós desgostos, né? E muitas vezes trabalhos até mais difíceis, com o objetivo de nos educar, né? Então, na verdade, não há uma punição, né? Há sempre uma oportunidade do espírito ir desenvolvendo as suas qualidades, né? Eu quero desenvolver cada vez mais o afeto. Então, vai surgir oportunidade para você perdoar, vai surgir oportunidade para você ser caridoso, né? Vai surgir oportunidade para você entender o outro irmão, mesmo que ele seja agressivo. Então, a vida é circunstanciada por essas situações em que a escola terrena está a nos proporcionar exatamente para que esse desiderato maior, que é a nossa iluminação, possa acontecer. Né? Muito bem. Então, também sabemos, olha, outra coisa, que ele vai falar aqui, que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Então, a gente tem visto isso, irmãos, pessoas que passam por situações bastante fortes, né? Com uma dor bastante acentuada, e quando elas saem daquela dor, quando elas superam, elas aparecem como pessoas diferentes, né? Elas servem de estímulos às mais altas realizações. E as grandes realizações, irmãos e irmãs, que nós precisamos é trabalhar dentro de nós. Porque é dentro de nós que nós temos os maiores obstáculos. Dentro de nós temos orgulho, nós temos arrogância, nós temos vaidade, nós temos ciúme, nós temos intolerância. Isso são nossos adversários. Então, essas mais altas realizações, por exemplo, diante de uma dor, diante de uma situação que você foi hospitalizado,
superou, mas que você pensou sobre aquilo, você sai olhando as pessoas de uma outra forma. Você compreende que o outro, muitas vezes, tem razões para ele de agir daquele jeito. Porque nós sabemos, irmãos, que cada um de nós toma atitudes, nós tomamos atitudes baseados em motivos. E todos nós temos motivos, os mais variados, para fazer ou deixar de fazer. Por exemplo, fazer o bem ou deixar de fazer o bem, né? E também fazer coisas negativas ou deixar de fazer. Nós precisamos estar motivados para isso. E vocês podem ter certeza, os irmãos podem ter certeza de que se chegamos a fazer é porque nós tínhamos um motivo. E ainda mais, vamos saber, a doutrina espírita vem nos dizer de que nós vamos ser analisados, avaliados, aferidos no plano espiritual, não pelo que nós fizemos, mas os porquês, o que motivou nos motivou a fazer o que fizemos. Então, é isso que nós também temos que cuidar. Observar o que estamos fazendo e por quê. Mesmo o bem. Por que estamos fazendo o bem? Qual é o motivo que nos move? Qual é a força que nos impulsiona para estar fazendo o bem? E aí, claro que nós vamos encontrar essa força em Jesus. Com certeza, é a força maior. Ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai à paz, senão por mim, que a gente não esqueça disso. Então, a dor é o estímulo das mais altas realizações. Também nós já sabemos disso. E ele vai dizer aqui que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Então, olha só, isso é sabido pela lei de causa e efeito, que nós vamos estar lançando para o futuro a sementeira ou a semeadura de agora. Como agora nós estamos colhendo as semeaduras feitas lá em outras encarnações e algumas coisas feitas aqui mesmo, como o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos falar das causas atuais das aflições e das causas anteriores. Então, nós temos causas atuais e temos causas anteriores. Então, nós já sabemos disso, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Então, nós precisamos entender que cada ato nosso, cada comportamento, cada decisão que tomamos e que executamos, nós temos nas mãos as sementes. Olha só, as sementes elas vão estar nas mãos, porque nós pensamos, alimentamos mentalmente, pensamos, muitas vezes até falamos, mas as sementes ainda não foram para fora. Então, na medida em que nós vamos executando aquele plano que nós mentalizamos, nós vamos estar, então, semeando. Olhe para as suas mãos, olhemos para as nossas mãos, que tipo de semente nós estamos semeando, mas que a gente analise já que, uma vez semeado, que tipo de fruto irá dar essa semeadura. Então, vejam, se nós queremos paz na nossa vida, vamos semear amor, luminosidade, harmonia. Bem-aventurados os que são pacíficos, está lá no Sermão da Montanha. E nós acrescentamos, e também os pacificadores, porque de nada serve eu ter paz dentro de mim, mas nas horas em que a discórdia está na iminência de acontecer, eu vou ali alimentar aquela discórdia. Então, eu posso ter paz para mim, mas não ser pacificador. Então, eu preciso ter uma paz operante, que as nossas ações elas sejam embasadas, cada vez mais, em atitudes pacíficas. Mas ele vai prosseguir. Emmanuel, até agora a gente passou esses pontos, ele vai dizer que também nós já sabemos que a luz do Senhor clarear-nos os caminhos, que a luz do Senhor, aqui faltou as duas letrinhas, que a luz do Senhor clarear-nos-á
os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Olha só, né? Então, estar a serviço do bem, para isso, o que precisamos? Nos identificar com o bem. E não nos identificar com a guerra, não nos identificar com a maledicência, né? Enfim, que a nossa identificação seja sempre no bem. E com isso nós vamos encontrar meios de trabalhar no bem, né? Porque com esse trabalho no bem, a claridade divina que o Senhor enviará a todos nós virá com certeza. E com a claridade divina, cada vez a nossa percepção vai estar aumentada para que a gente possa sempre estar distinguindo o bem do mal. Também ele vai dizer que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Isso é outra consciência. Também é uma informação que já sabemos, já temos, já somos portadores, né? De que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. E quando ele fala de trabalho, ele fala de todo o trabalho, né? Porque o trabalho, nós aprendemos nas leis morais, né? De que o trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho não é aquele tripálio lá do latim que tinha o significado de castigo, né? Então, até hoje, muita gente pensa que trabalhar é um castigo. Eu lembro quando eu estava na farmácia, muitas vezes, plantão no domingo, passavam alguns amigos, ô Luiz, estás de castigo? Eu respondia, não, eu estou trabalhando. Então, mas hoje, na época, eu nem tinha bem essa consciência que a gente tem hoje, né? Mas a gente vê como já estávamos respondendo de uma forma, até quem sabe, inspirada, porque a nossa consciência não era tão ampla como hoje, né? Então, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Também ele vai dizer que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Ou seja, a doutrina espírita, Jesus já nos informou, né, de que nós não nos achamos excursionando na Terra como se tivéssemos de férias, né, estivéssemos de folga, conseguimos uma folguinha no plano espiritual. Não é verdade, né? Nós estamos aqui em missão de aperfeiçoamento, como a gente já falou até agora, né? Também já sabemos que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. A justiça não é uma ilusão, né? E aí ele está se referindo à justiça divina, né? Porque a gente sabe que a nossa justiça ela ainda está mesclada, né? Ainda tem alguma coisa de imperfeito, porque os legisladores são imperfeitos. Então, uma coisa demanda da outra. Mas a justiça divina é justa, né? Então, isso não é uma ilusão. Isso nos leva a ter uma crença cada vez mais forte, uma convicção na mensagem de Jesus acerca do nosso Pai misericordioso e bom, né? Sede misericordiosos, como misericordioso é vosso Pai que está nos céus, né? Então, também ele vai dizer aqui, para terminar esses pontos, que, como eu disse no início, gente, Emmanuel está falando aqui que nós que estamos já iniciados no caminho espírita, nós já temos a consciência disso. Mas qualquer pessoa que quiser, porque a doutrina espírita não é um esoterismo fechado, né? É um esoterismo com X, não é com S, como são os secretos. É uma doutrina aberta que está lá, livre, as casas espíritas, os livros espíritas estão livres para quem quiser buscar essa iluminação e que essas obras, as palestras na casa, os livros, né, que compõem a literatura espírita, todos objetivam a nossa iluminação, né? Todos objetivam que nós sejamos solidários, sejamos cada vez mais solidários, em vez de ser solitários, né? E assim por diante, que nós convivamos cada vez melhor em sociedade com os nossos irmãos de caminhada.
Então, ele vai dizer que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Então, mais uma vez, aqui vem Emmanuel reforçar a ideia da semeadura, que nós precisamos cuidar com as sementes, que tipo de sementes estamos lançando para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso esposo, para o nosso patrão, para o nosso colega de trabalho, para as pessoas na rua. Que tipo de semente nós estamos lançando, né? Então, ele vai concluir assim, né? Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Ou seja, nós, de posse de todas essas informações, o que nós estamos fazendo diferente, né? E aqui, para concluir, nós vamos passar aqui em revista, ainda no capítulo 5, lá de Mateus, 43 a 48, quando Jesus vai dizer o seguinte: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Meus amigos, com essa fala aqui de Jesus em Mateus 5, nós estamos concluindo a nossa palestra desta tarde aqui do Paz do Senhor, mas só para lembrar que nós não, a proposta que aqui está sendo colocada não é que nós precisamos ser melhores do que os outros. A competição é conosco mesmo. Eu preciso competir comigo. Eu preciso observar que os meus frutos cada vez precisam ser mais sazonados, né? Os meus frutos sejam cada vez mais saborosos, né? Que as palavras sejam cada vez mais luminosas, que meus sentimentos sejam cada vez mais fraternos, bendizendo a vida, bendizendo Deus, bendizendo Jesus e assim por diante. Meus amigos, claro que só essa página aqui daria para fazer mais uma palestra, mas estamos com o nosso tempo vencendo, então queremos agradecer a atenção desses irmãos que abriram as portas de seus lares para que a mensagem de Jesus que nós estamos passando, porque a mensagem não é nossa, a mensagem é de Jesus, nós somos apenas intérpretes, né? Que essa mensagem possa ficar em cada coração, que cada lar que está a abrir as suas portas possa receber energias luminosas para que a paz, a harmonia esteja presente em cada coração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado.